Eu sou Gustavo Carré, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios da Gunevo Brasil. Eu vou estar junto com dois convidados, batendo um papo com vocês sobre tecnologia, sobre varejo farma. Então eu queria apresentar o Henrique, que é da Falcone. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Muito bem, gente. O nosso segundo convidado, ele teve um imprevisto, né, uma mudança de agenda, e aí ele não pôde participar agora ao vivo. Então, hoje pela manhã, quando ele tinha disponibilidade, a gente gravou a participação dele. É o Pessim, que é um gerente de prevenção de perdas da Raia Drogasil. Eu vou, então, começar o nosso webinar já com uma pergunta que eu fiz a ele, né, e está gravada. Bom, a pergunta, assim, e que depois o Henrique vai comentar com a gente aqui. A pergunta que eu fiz para o PC foi o seguinte: quais as mudanças no comportamento do consumidor ele observou depois da pandemia, enfim, desde quando a pandemia se instalou, no varejo farma, tá bom? Então, vou ouvir a resposta do PC. Bom, primeiramente eu quero dar uma boa tarde a todos, agradecer a oportunidade de estar participando desse webinar com vocês. Deixa eu só me apresentar rapidinho, sou Cláudio Pessim, sou gerente de prevenção de perdas do Grupo Raia Drogasil. Tenho mais de 30 anos de experiências no mercado de segurança, voltado por varejo, um bom tempo aí com shopping center, e aí eu estou há 6 anos no ramo de farmácia, varejo farmacêutico, e é um prazer estar com vocês aqui. Em relação ao comportamento, logo que começou essa questão da pandemia, no mês de março, a gente viu uma correria muito grande das pessoas aos pontos de venda de farmácia, né? Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, né? O que ia acontecer, então as pessoas nesse primeiro momento buscaram se abastecer em suas casas, principalmente aqueles que têm tratamento crônico, que tomam remédio com frequência, né? Então, esse pessoal passou aí com muita frequência a farmácia, mas no sentido de abastecer suas casas. Passando uns 15 dias, né, ou já entrando no mês de abril, o que a gente percebeu? Uma normalidade, né, com relação ao consumo, mas a gente percebeu também que as pessoas passaram a migrar as suas compras para as vendas online, né? Então, quem tem plataformas robustas, plataformas mais interativas, saiu na frente com relação a isso, porque você tem que interagir com um público mais sênior, né? E esse público acaba tendo mais dificuldade com relação à compra online, né? Então, esse foi um diferencial que a gente percebeu com relação às vendas online. Você ter plataformas robustas e mais interativas, facilitando a compra do cliente. Sem contar que a gente também tem a possibilidade de fazer aquelas compras programadas, né? O cliente já faz um tratamento longo, então você programa e todo mês você já manda o medicamento para casa dele. Então, esse foi uma mudança bem complicada. E com relação à loja, a gente percebeu um fluxo um pouco menor, até conversando com outros pares aí do mercado, até para sentir se a relação foi bem parecida, a gente percebeu em comum exatamente isso. Menos gente em loja, mais compra online, e quem vai em loja tem um ticket médio maior, né? Então, no geral, foi muito positivo, porque nas questões de venda, essa mudança aí de comportamento. A gente percebe que as pessoas são mais solitárias, não vão lá para fazer aquela compra de impulso, né? A pessoa vai pegar um medicamento, já quer pegar também, pesquisar um shampoo, pesquisar um dermo, né? Então, você vê que as pessoas são mais objetivas com relação às compras. Já vai com a listinha na mão, pega o que precisa, né? E vai embora. Então, esse é o comportamento que a gente tem observado, né? Até porque a farmácia, ela acaba recebendo pessoas doentes, né? E as pessoas não querem ter contato com pessoas doentes. Então, existe sim essa mudança de comportamento até no que vai comprar e na velocidade da compra. Muito bem. O Henrique, queria que você comentasse um pouquinho a fala do PC.
E antes, só me apresentando, né, Gustavo, eu sou consultor na Falcone, já fiz minha carreira na Falcone, fui durante 11 anos consultor sênior, né, e nos últimos 3 anos eu migrei para a área de produtos digitais, analytics, né, que é onde a gente está desenvolvendo soluções que combinam, né, principalmente analytics ou inteligência artificial, com foco muito grande no varejo, que é onde eu tive um maior foco aí na maior experiência, né? E acho que concordo, né, o que a gente observou foi exatamente isso, né, que o Cláudio falou. Então, se eu puder só reforçar, acho que foram essas as duas grandes mudanças, né, que a gente viu. Uma queda substancial no fluxo de loja, né, na movimentação de loja, na casa aí dos 60%, e, por outro lado, um crescimento, né, de 2, às vezes 3 vezes no e-commerce desses clientes, né? Então, e um ponto importante que a gente acredita que não é um movimento que simplesmente vai passar, né? Essa mudança no consumidor que já vinha, né, acontecendo nos últimos anos em vários aspectos, ela foi, na verdade, super acelerada, e são mudanças que vieram para ficar, né? Então, a primeira, essa mudança, quando a gente vê na questão de loja, né, foi tanto no que o consumidor está buscando, né, quais produtos, né, então uma preferência maior por categorias mais baratas, por packs, né, justamente por isso que o Cláudio comentou, de você comprar rápido aquilo que você precisa, com a menor movimentação possível, né, e uma mudança também na forma de comprar, né, que é justamente buscar lojas que tenham, exato, e dentro da loja física, buscar lojas que tenham uma atenção especial com higiene, limpeza, distanciamento, né, tentar fazer as compras todas num local único. Então, todos esses aspectos seguramente vão definir aí as novas abordagens e a forma com que a gente vai dar essa experiência para o consumidor, né? Bom, gente, eu não sei se todos conhecem a Falcone, é uma das mais conceituadas consultorias de gestão do Brasil, é uma empresa genuinamente brasileira. E então, exatamente considerando todo esse conhecimento que a Falcone tem, nesse período de crise, quais são as áreas ou processos, Henrique, mais críticos do varejo farma? Se tivesse que eleger, aonde que o gestor, o executivo, o proprietário de uma farmácia tem que colocar mais a sua atenção, tem que ficar muito mais atento? Eu acho assim, se a gente pensar na cadeia de valor, né, a gente normalmente desenha, né, quais são os principais macroprocessos, né? Então, se a gente pensar desde a gestão da categoria, né, que é o que comprar, né, que tipo de produto eu quero ter em cada loja, né, passando por comercial, né, ou compras, quanto comprar, de quem, né, gerenciando ali a cadeia de suprimentos, depois abastecimento para a loja, exposição, pricing, né, atendimento e vendas. Então, assim, de todos esses processos, acho que se a gente pudesse selecionar 2 ou 3, acho que 3 que certamente foram bastante impactados, seriam, acho que, gestão de categorias, compras e a questão de atendimento, né? Então, gestão de categorias foi essa mudança clara que a gente percebeu, né? Então, um crescimento muito grande, por exemplo, de higiene e beleza, né? As categorias que estão performando aí super bem. Por outro lado, uma queda na participação dessas compras por impulso ou de conveniência, né, dado o menor fluxo na loja, uma demanda maior por packs e kits. Então, é fundamental, né, o varejista entender rapidamente quais foram essas mudanças, né, como que essa demanda e esse perfil do mix desejado pelo cliente mudou para se adequar rapidamente, não só no que colocar na loja, ou quais novos produtos, mas a forma também, né? Utilizando essas estratégias que podem alavancar o resultado, né? E acho que depois a gente pode comentar que tem muita tecnologia aí por trás, especialmente de inteligência artificial, que pode ajudar nesse desafio, que é justamente identificar rapidamente essas mudanças e adequar o que oferecer e a forma de oferecer na loja, né? Acho que o outro processo, né, de compras, né, dentro da área comercial fundamental também, porque o perfil de demanda mudou, né, drasticamente. Então,
evitar, né, tanto ruptura para um lado quanto estoque para o outro, né, em excesso nas lojas, é o desafio que a gente está vendo, que não faz mais sentido você ir lá e fazer a média dos últimos meses, né, para prever qual vai ser a quantidade do próximo pedido, né? Você precisa, né, de novo, rodar modelos, né, de preferência estatísticos mais rápidos para aprender esse novo modelo, para você ajustar rapidamente os pedidos e sair dessa armadilha aí de estar estocando, né, sobrando produtos, por exemplo, uma loja, faltando na outra também. Então, uma coisa importante. E o terceiro... Desculpa, pode terminar. Não, claro, pode interromper. Não, eu ia falar assim, da questão da gestão da rotina, né, de como é que fica tudo isso dentro do Exato, que era o terceiro... Exato, esse era o terceiro aspecto, né, que é a operação de loja, né, que a gente fala, a gestão da rotina, né, mais do que nunca, né, mesmo com essa distância, né, acho que o treinamento nos padrões, né, o garantir que a equipe né, esteja bem capacitada para trabalhar em cima desse novo cenário, acho que é fundamental, né, e entender qual é esse novo consumidor que está entrando ali na loja, né? Certamente os padrões vão ter que ser alterados, né? Assim, muita coisa vai ter que ser alterada, né? Ou modificada para atender a esse novo consumidor, né? Então, tem que ajustar como é que é o dia a dia ali Exato, mas o gerenciamento da rotina continua sendo fundamental, né? Acho que se tem uma coisa que não vai mudar antes e depois dessa crise é que boa gestão continua sendo fundamental, né? E um dos pilares para a gente da Falcone, o gerenciamento da rotina, continua sendo fundamental para não só identificar coisas pontuais ali para resolver, quanto para corrigir, modificar, aperfeiçoar esses procedimentos, né, de uma forma rápida também, né? Usar ferramentas de treinamento e auditoria remotos que estão funcionando super bem para se adequar a essa nova realidade, né? Isso, ferramentas de checklists eletrônicos, enfim. Inclusive, eu fiz uma pergunta para o Pecim sobre como que a pandemia afetou a rotina de prevenção de perdas. Vamos ouvir o que o Pecim falou sobre isso. Pensando um pouquinho nas perdas, né? Com menos gente na rua, ficou mais fácil a equipe de loja fazer o trabalho de fiscalização. Então, você tem menos gente nas lojas, né? Como eu falei, você acaba tendo um ticket médio mais alto, menos gente na loja. Então, nitidamente, afasta-se aquele furtante por oportunidade, né? Então, isso contribui bastante no dia a dia para a equipe de loja fazer a fiscalização do ambiente, né? Todo mundo sabe que o atendimento, né, o bom atendimento, ele previne também a perda, né? Porque a pessoa que entra na loja se sente solta, ou melhor, o furtante, né, ele quer entrar na loja se sentir solto, ele não quer ser notado. Então, com a loja mais vazia, né, dificultou mais a ação dos furtantes. Já no e-commerce, né, a gente teve um crescimento bem expressivo, e aí você tem que ter outros cuidados, né, com relação à perda, né? O cuidado com relação à embalagem, a forma de transporte desse produto, né? A logística reversa é um ponto de atenção, como que isso vai voltar para o estoque, de que forma que a gente recebeu de volta esse produto do cliente. A gente sabe que tem uma legislação apropriada para o e-commerce, né? Em termos de devolução, da forma de devolução, diferente do que já acontece no balcão da farmácia, né? Então, o outro ponto que a gente não sentiu tanto, né? Hoje a gente tem equipes voltadas para auditoria externa. E como fazer nesse momento que está todo mundo parado, que ninguém está viajando, que ninguém está saindo, né? Então, a gente aproveitou os recursos de sistema para poder fazer esse trabalho, né? A gente tem alguns algoritmos, né? E que traz para a gente informação sobre as operações de PDV que pode sugestionar algum tipo de fraude. Então, a gente começou a trabalhar em relação a isso. Outro ponto é como trabalhar com as lojas que possuem um resultado ruim de inventário, como que você vai fazer para trabalhar com as lojas. Então, a gente aproveitou as plataformas online com relação a treinamento de equipe, né? A gente aproveitou
as plataformas nossas também de contato com a ponta, né, com a loja, para poder fazer o que a gente faria pessoalmente, fazer esse treinamento online. Então, isso trouxe uma tranquilidade para a gente de que o trabalho não seria descontinuado, né? Nesse período, pelo menos, de paralisação geral. Então, foi muito positivo, né? Porque a gente conseguiu manter a nossa rotina de trabalho, conseguiu evoluir com os resultados. Da mesma forma, é óbvio que a presença dentro de uma loja ela é muito mais produtiva, né? Que é o olho no olho, você ter aquela visão de olhar para um lado, olhar para o outro, fazer as vistorias que você precisa fazer com mais precisão. Você perde essa parte, mas aquilo que é o foco mesmo, que é trazer a cultura de prevenção de perdas lá para a ponta, que às vezes é o mais difícil, né? Trazer as informações do que a pessoa pode fazer com relação ao dia a dia de loja para melhorar o resultado dela. Então, isso a gente conseguiu tocar de uma forma bem interessante. Não posso deixar de trazer também que hoje o mercado tá muito evoluído, né? O mercado tecnológico está muito evoluído com relação a isso, né? Hoje você tem os vídeos analíticos que auxiliam bastante, você tem também as câmeras com inteligência facial, né? Onde você pode inserir uma imagem de um suspeito, né? E isso divulgar na rede toda. Então, o cara fez um delito numa loja A, você coloca isso no sistema, a imagem dessa pessoa, aonde se ele entrar na loja B já vai detectar por monitoramento isso. Então, existe uma evolução muito grande com relação à tecnologia que está ao alcance de todos hoje, né? Então, basta fazer um investimento que eu acho que agora que a gente sente que o investimento para isso é importante, né? Esse momento que você não pode estar exposto à rua, né? Tá expondo a sua equipe na rua, você vê o quanto é importante você ter um investimento na tecnologia. E outra coisa é o próprio analítico de caixa, né? Onde você interliga no PDV, então você tem a operação de PDV parametrizada, né? Aquilo que pode sugestionar algum tipo de fraude, e você tem a imagem linkada a isso. Então, isso facilita muito o trabalho, né? E com o tempo você vai reduzindo seus problemas internos e também verificando que pode ser coisa externa. Por exemplo, você tem lá um caixa de autoatendimento, né? Em que você tem toda a parametrização de operação e a imagem junto. Então, você percebe que um determinado cliente já tem o hábito de tentar burlar o sistema. Ou seja, passei o produto, né? Ou com código virado, e fiz de conta que fiz a venda, mas eu não fiz a leitura do código de barra. Então, o sistema vai travar, vai acionar alguém da loja para ver isso. E se de repente você vê o cara fazendo isso, botar na sacola, numa outra ocasião, automaticamente você já tem a informação, né? Ou online mesmo, no primeiro momento, a informação para poder tomar uma atitude com relação a esse cliente que está tentando fazer um delito na sua loja. Então, eu acho que assim, a gente tem muitas perspectivas positivas aí para o mercado. Tecnologia está, sim, ao nosso alcance. Tem muita coisa voltada para o varejo e é tocar a vida, gente. Bom, nada como ouvir a voz de quem está ali vivendo o momento, né? A gente da Gunebo nós tivemos na Euroshop, que é a maior feira de varejo do mundo, acontece de 3 em 3 anos na Alemanha. Inclusive a Gunebo estava expondo lá, e a gente viu muito essa questão dos analíticos, né? Vídeo analíticos, enfim, toda essa questão da geração de métricas por uma gestão mais acurada do varejo, né? Henrique, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre como que a gente pode usar a tecnologia junto com os processos, né? Como que a gente combina esses dois elementos para melhorar a performance, que eu acho que talvez seja a questão mais importante para a gente tratar aqui e talvez seja o que motivou o nosso público, né? Como que a gente combina essas duas coisas? Porque quando a gente fala de processos, a gente está falando de pessoas, né, invariavelmente. Lógico que existe uma fase que é mais analítica, que é desenhar o processo,
mas há muita gente envolvida nisso, né? Como que a gente combina esses elementos? Tecnologia, processo, pessoas, enfim, como que isso pode ser harmonizado? Sim, perfeito. Eu acho que essa é a palavra, né? Como que a gente pode combinar, né? Porque a tecnologia, ela vem muito mais para agregar, né? Trazer mais velocidade, mais precisão, né? Do que simplesmente reduzir, né? Ou substituir, né? Então, se a gente pudesse falar assim, de alguns aspectos, né? Primeiro, geração de dados, né? Então, o Cláudio comentou aí, equipamentos, né? Assim, hoje a gente está vendo câmeras para medir fluxo, mapa de calor, né? IoT, diversas tecnologias de Big Data, por exemplo, para você coletar de diferentes sistemas, né? Informação de estoque, de preço, de mercado, e a partir daí começar a extrair informação, né? Então, acho que esse é o primeiro aspecto que a gente tem que dar atenção, né? A riqueza, a confiabilidade dos dados disponíveis, né? Porque muitas vezes eles estão disponíveis, mas não da forma e com a organização que é necessário para se extrair daí insights relevantes, né? O segundo passo, que eu acho que, né, a gente na Falcone está apostando muito, porque a gente vê que a aplicação disso nos clientes, o resultado é muito rápido e super relevante, que é a inteligência artificial, né? Então, uma vez que você tem esses dados enriquecidos, confiáveis, né, e no nível mais granular possível, o varejo é um prato cheio para a inteligência artificial, né? Porque ele combina exatamente as duas coisas que a inteligência artificial casa super bem, que é a rapidez, você precisa identificar rapidamente e atuar rapidamente, né, porque um dia de venda perdido a gente não recupera mais, e ele é super granular, né, a gente tem que atuar no nível produto, loja, dia, né, porque dentro desse universo aí de milhares de SKUs, é impossível uma pessoa, né, seja ela com a expertise que tiver, sozinha, sem apoio da tecnologia, entender essas variações e onde podem estar as oportunidades nesse nível mais granular, né? Então, a combinação de conseguir ser granular para identificar as oportunidades escondidas, né, e rápido para atuar, para gerar insights sobre ela, a inteligência artificial casa super bem com isso, né? E o terceiro passo é a forma justamente de comunicar esses insights, né? Então, a gente pode depois dar alguns exemplos de casos reais em que a gente aplicou isso, mas que também, e essa comunicação não só com o funcionário, né, quem está lá atendendo, mas também diretamente com o cliente, a gente tem diversas plataformas, né, acho que essa experiência também omnichannel, né, que a gente está falando que vai ser uma tendência aí, mais uma, né, das tendências aceleradas, né, vai fazer todo sentido, né, você não só migrar para o ambiente online, mas principalmente aquelas lojas que souberem, aquelas empresas que souberem usar a loja física como ativo para combinar essa experiência online com o físico, né, de comprar online e retirar na loja, por exemplo, né, de você entrar online já com a sugestão de produtos dado ao seu perfil de compra na loja e vice-versa, enfim, tem uma série de experiências que podem ser adotadas nesse momento em que você combina o que a inteligência artificial, por exemplo, aprendeu, o que a tecnologia aprendeu, e como que você entrega isso em forma de experiência para o cliente, né? Então, assim, até nesse sentido, eu queria dar alguns exemplos aí do que a gente vem fazendo dentro de farmácias, né? Inclusive na RD a gente fez um piloto, a gente trabalhou em algumas lojas deles e aí uma questão que diz respeito a atendimento, né? Você melhorar a experiência do consumidor, ao mesmo tempo que você previne perdas, né? A gente tem um analítico de vídeo, né? Um sistema de analítico de vídeo, e dentro de todos os SKUs, a gente sabe quais são aqueles que têm maior possibilidade de perdas, né, que é o que a gente chama de PAR, produto de alto risco, pelo valor agregado ou pela facilidade de esconder. E, geralmente esses produtos eles são protegidos com etiquetas, né, mas muitas vezes o próprio furtante, vamos dizer assim, ele arranca a etiqueta ou tem ou tenta ludibriar os sistemas, né. E ao mesmo tempo você tem esses itens que são de valor agregado alto, valor absoluto alto, né? Eles
também não são comuns. A compra não é uma compra tão como um papel, sei lá, como o ticket, o valor é alto, é uma compra muito mais pensada, muito mais comparada, analisada, do que comprar uma escova de dente ou um fio dental. Eu estou dizendo assim, dentro dos SKUs da farmácia, seriam os dermocosméticos, como um exemplo, né? Então, essa câmera nossa, ela analisa o tempo de permanência do cliente na frente desses itens, né? Então, o que acontece? Se a pessoa passou de uma determinada quantidade de segundos, que a gente descobriu e calibrou lá um valor que a gente descobriu que era o ideal, há um alarme silencioso para o pessoal do balcão. Olha, esse alarme está dizendo para ele assim, ó, tem alguém na frente do dermocosmético há mais de tantos segundos. E isso faz com que é um gatilho para o atendente do balcão fazer uma abordagem. Né, uma abordagem, lógico, sempre muito cuidadosa, no sentido de apoiar ou ajudar ele a fazer a compra, e ao mesmo tempo ela também funciona como um inibidor de furto, porque o que o furtante tenta fazer é exatamente passar desapercebido. No momento que você diz para ele que ele não está sendo, que alguém está vendo ele inibe o furto, né? Então a gente teve resultados bastante bacanas com isso, né? Tanto de elevação de venda, como de redução de furtos. E outro exemplo, o próprio P5 comentou, né, nas transações que acontecem no caixa, né, o que acontece ali na hora da verdade, né, que é exatamente onde há o pagamento, onde talvez de todas as operações do varejo ali que acontecem na loja, né, porque tem outras que acontecem na retaguarda, enfim, talvez o caixa seja a região mais crítica, né? Porque ali um produto que deixou de ser registrado é prejuízo total, né? E também você tem o dinheiro ali, né? Você tem as transações feitas em dinheiro. Enfim, da mesma forma a gente tem ali vídeos analíticos e mecanismos para trabalhar essa informação também para gestão, né? Perfeito. Eu acho que o que é legal é porque quando a gente fala, às vezes, de inteligência artificial, né, para as pessoas que não conhecem muito, parece algo muito complexo, né, ou muito difícil de implementar, né, mas o que a gente vê na prática é como esse exemplo que você acabou de dar, né, se a gente consegue identificar padrões, né, os algoritmos, eles estão ali para identificar padrões, né, de qualquer coisa que aconteça dentro da loja, né, então, o exemplo que você deu, o padrão era o tempo de permanência de determinado cliente naquela gôndola, naquela área da loja, e a partir de uma variação em função desse padrão, o sistema atua. Então, essa lógica, ou esse princípio, né, a gente tem um cliente que usou basicamente o mesmo princípio, né, num produto que a gente fez junto, que é exatamente isso, ele identificava, né, a gente consegue identificar o padrão de venda, por exemplo, de cada item, em cada loja, em cada dia, dado determinadas variáveis, né, se é fim de semana, se é sábado, se é domingo, se é início de semana, final de semana, início de mês, final de mês, se o concorrente mudou o preço ou não, enfim, determinados, se está promocionado ou não o item, e aí ele identifica esse padrão. Sempre que, então, ele começa a monitorar diariamente e ver se a venda diária daquele item está realmente acompanhando aquele padrão ou foge muito estatisticamente dessa venda, ele, né, o robozinho lá já fala, esse item tem algum problema, vamos checar o que aconteceu. Né, aí entra um outro modo de inteligência que vai checar, tinha estoque? Pô, não tinha. O CD estava abastecido, né, o fornecedor entregou corretamente, o concorrente mudou o preço, e a partir daí ele já comunicava o responsável, né, se é preço, pricing, ajusta, se é estoque, supply, ajusta. Né, então, dá para você fazer agilizar muito, né, a gestão da rotina que a gente falou, né, identificando rapidamente os problemas e atuando assim que você identificá-los. Né? Ótimo esse exemplo, né? Porque assim, se o item tinha um histórico de venda, ele parou, tem alguma razão, né? Ele pode estar em ruptura, ele pode ter sido roubado, inclusive. Porque às vezes, como ele teve o abastecimento, mas não teve a saída no caixa, ele fica com estoque virtual, né? Mas ele pode ter sido furtado. Ou ele simplesmente é um erro operacional. Era para ele estar na área de vendas e ele está no estoque.
né? E ele está deixando de vender exatamente porque ele está em ruptura de loja, não em ruptura de estoque. Exatamente. Enfim, o bacana disso é justamente você conseguir identificar antes, né? Porque essa é a grande mudança. Você não fica mais olhando para trás para ver, né? Baixar o inventário para ver o que aconteceu 1 mês, 2, 3 meses depois, né? Você pode, se o algoritmo identificou no dia seguinte, você já corrige, já guarda aquela informação para ver onde que o processo falhou para você corrigir. Então, são diversos exemplos que a gente vê que a tecnologia pode agilizar muito e ajudar muito o pessoal de loja para identificar no universo tão grande de produtos e de causas que podem estar interferindo ali, onde podem estar as maiores oportunidades. Né? O exemplo que você deu é bem bacana, né? Você deixa de dirigir o carro olhando pelo retrovisor, né? E começa a ter insights preditivos, né? Você começa a antecipar os movimentos ou as possibilidades. Quer dizer, uma das coisas que a gente fala, né, quanto mais próximo do fenômeno você detectar, maior a chance de você corrigir e menores é o impacto na organização como um todo, né? Quer dizer, se você detecta um determinado tipo de padrão ou de falha numa loja, antes que isso se espalhe por todas as lojas, você já corrigiu e já pôde compartilhar aquela solução, aquele modelo com todos os outros, né? Perfeito. Muito bem. Eu fiz uma pergunta aqui para o Pessim sobre o papel, né, da tecnologia no mundo pós-pandemia, né? Se a tecnologia seria protagonista nesse pós-pandemia. Vamos ouvir o que o Pessim comentou. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que essa foi um grande aprendizado que a gente teve, de que existe a necessidade de fazer alterações no que a gente tem, melhorar aquilo que a gente tem, para que a gente não fique dependendo somente de pessoas. Às vezes você fala assim, vamos investir R$1 milhão em equipamentos. Poxa, mas você vai gastar 500 mil com pessoas. Então, hoje a gente vê a importância, sim, e eu entendo que a tendência agora é um investimento maior em tecnologia para complementar esse trabalho que a gente faz. A ideia não é reduzir pessoas, mas a ideia é que a gente não pare o nosso trabalho num momento como esse, como a gente teve agora. Muito bem, gente. Ô, Henrique, antes da gente ir para as perguntas, né? Ali que já depois eu vou passar no final eu vou passar aquela parte do vídeo lá com as considerações finais do PC, mas falando dessa questão da tecnologia como protagonista, se tiver algum comentário, depois a gente na sequência a gente já abre para as perguntas. Acho que talvez duas coisas aí. A primeira é que acho que essa convicção de que essa mudança veio para ficar, assim, essa adoção, né, que já era rápida, né, as empresas vão ser forçadas a adotar cada vez mais rapidamente essas novas tecnologias para uma demanda do mercado, né, desse consumidor novo e exigente, né, ou cada vez mais exigente. Né? E uma dica, ou um ponto de atenção que eu daria também é não tratar ou não encarar a tecnologia como ela por si só, né? A gente gosta de sempre fazer uma pergunta antes, que é, que problema ou oportunidade eu tenho que esse tipo de tecnologia vai me ajudar a resolver, né? Eu acho que essa é a pergunta-chave. O que a gente vê muito nas empresas às vezes, esse erro de adotar por adotar, sem saber exatamente o propósito, qual o resultado que eu espero com aquela tecnologia, né? Então, e aí, de novo, entra a questão da gestão, né? Quando a gente fala de identificar bem os problemas ou saber fazer as perguntas certas, é a boa gestão que valia antes, vai continuar valendo, acho que ainda mais depois dessa crise, né? Então, saber identificar onde estão as oportunidades, né? Dentro de cada processo, onde que a gente pode ganhar, né? Onde os principais problemas estão, e aí, dado esses problemas, né, que a gente precisa resolver, olhar as tecnologias disponíveis e ver qual realmente vai conseguir ajudar a resolvê-lo, e muitas vezes de uma forma tão disruptiva que é até muito maior o resultado do que tinha se previsto inicialmente, né? Então,
Acho que essa adoção vai ser cada vez maior e a dica que eu dou é essa, assim, ter bem claro os objetivos para saber qual é o resultado esperado, né, para não sair atirando para todo lado, e isso vai ajudar a escolher qual tecnologia vai fazer mais sentido, né? E ser rápido, né? Tem que ser rápido para fazer isso, para não ficar para trás. Até para nós, somos vendedores de tecnologia para a Gunebo, a gente reforça a importância disso, né? Porque não adianta nada a gente vender uma tecnologia que não vai trazer ROI, que não vai trazer performance para o cliente, porque vai ser uma venda única, não vou voltar a vender para esse cliente, ou até mesmo vai depor contra a nossa empresa, né? A gente quer que os nossos clientes se tornem advogados nossos, se tornem divulgadores, né? E isso só vai acontecer se ele realmente estiver satisfeito com os resultados que a tecnologia estiver trazendo, né? Eu vou passar, então, chamar a Fernanda, que está mediando aqui as perguntas, para passar a pergunta para a gente, Fer. Por favor, gostaria de saber se no varejo farma ocorreu o mesmo fenômeno que ocorreu nos supermercados. Maior preocupação e estresse de todos nas lojas causou mais erros e, consequentemente, mais perdas. Bom, você quer começar respondendo, Henrique? Depois eu complemento? Eu não sei se a gente não percebeu esse aumento de perdas, assim, né, de forma absoluta, claro, até a redução do fluxo da loja, de certa forma, facilita, né, menos clientes facilita algum tipo de controle, né, então, se teve algum aspecto positivo, talvez tenha sido esse, né, o que a gente observou, a gente já comentou aqui, foi sim essa mudança de comportamento, não só por parte do cliente, né, que está visitando as lojas nesse período, mas também dos atendentes ou dos vendedores, de quem está ali para prestar o serviço, porque realmente teve uma mudança, né, uma preocupação maior com saúde, né, e o atendimento foi claramente impactado, né, então acho que foi mais uma adaptação, né, do nosso lado a gente não viu uma grande mudança nos números em si, não. Bom, a gente sabe da área de supermercados, né, que a gente faz um monitoramento bastante amplo. Eu acho que, pelo que o Pessim falou, né, e o Henrique falou, o comportamento nesse mercado farma foi um pouco diferente, né? Talvez a gente vai ter um aumento dessa perda, talvez em outro momento, talvez assim que voltar a ter mais gente dentro das lojas, pode ser que pelas condições financeiras, enfim, pelas outras condições adversas, ocorra esse aumento, né? Fer, pode passar a outra pergunta, por favor? Soluções disponíveis e quais os benefícios? Bom, a Gunebo tem uma solução que chama Gate Cash, que eu acho que talvez seja a mais recomendada para operação de caixa, né? Para reduzir perdas nessa operação. Ela faz uma análise, né, essa solução faz uma análise é uma câmera que fica sobre o operador ali, né? Então você consegue ver toda a movimentação que ocorre ali dentro do caixa. Dessa forma, você consegue prever e identificar vamos dizer, as oportunidades de furto ou até mesmo de erros operacionais, né? Então, consultas de produtos, que é uma janela de oportunidade que se abre para não registrar um item, transações que são feitas e cancelamentos, transações de valores elevados, enfim, dá para você definir um conjunto de filtros, né, de maneira a você, ao invés de ter que ter alguém assistindo 24 horas por dia, né, os vídeos, né, ou durante todo o tempo que a loja estiver aberta, você ter alguém assistindo e monitorando, você assiste ou faz auditoria apenas daquelas transações em que há uma ocorrência, ou seja, há uma chance de fraude, né? Não adianta, eu posso ficar 500 horas assistindo vídeos sem nenhum tipo de exposição a risco, a roubo, a furto ou ao erro operacional. E o nosso sistema faz com que você assista só aqueles 3 minutos ou aqueles 5 minutos em que aquela transação de alto risco, de suspeita, né, ela vai acontecer, né? Então isso promove
uma grande eficiência na prevenção de perdas e a própria redução que isso promove pelo processo educacional ali do caixa, saber que está tendo está sabendo que cada vez que ele tiver uma transação daquela, aquilo está sendo registrado e vai ser consultado, né? Então existe um caráter inibidor e existe um caráter também educacional de fazer com que a pessoa seja mais cuidadosa durante a operação do caixa, né? Pode ajudar a reduzir ruptura em loja? Acho que essa pergunta é para você, hein, Henrique? Acho que esse também é um case, um case aí até recente de um cliente que usou, parece com aquela solução que eu falei antes, né? Então, que parte do mesmo princípio, né? Então, utilizar a inteligência artificial, né, um algoritmo que vai ler desse data lake, né, desse banco de dados, entendendo ali qual é o padrão de comportamento de cada produto, né, comportamento de venda de cada produto em cada loja, né, a partir do momento que ele começasse a enxergar alguma variação, nesse caso para ruptura, né, um giro acima do previsto, né, ele automaticamente ajustava os parâmetros de abastecimento daquele item, né, para garantir que os estoques de segurança e de demanda estavam corretamente, fossem rapidamente ajustados para evitar a ruptura, né? Então, se fosse comparar do jeito que era feito antes, né, como era feito antes, é você definir, né, por curva, né, se o produto é A, B ou C, se é a loja X ou Y, né, definir grupos, né, de produtos ou de lojas para você definir qual deve ser o parâmetro de abastecimento, né, ali de estoque mínimo ali de cada loja, né? E agora, com Big Data e com inteligência artificial, não faz mais sentido, né, a gente definir isso por grupos, né? Você pode tomar a sua decisão item a item, loja a loja, né, dado as condições específicas daquele item naquela loja, né, por exemplo. Então, nessa gestão de ruptura de loja, essa solução ela casou super bem, né? Então, o algoritmo identificava rapidamente as variações e já ajustava no sistema para evitar, né, atuando de forma preventiva para evitar essa ruptura em loja. Acho que é mais um exemplo do que pode ser feito usando, né, nesse caso, combinando Big Data com inteligência artificial e alguma técnica ali de supply chain para, de novo, auxiliar e dar agilidade, né, e previsibilidade no resultado e conseguir atuar antes que o problema ocorra, né, nesse caso aí a ruptura. Legal. Próxima pergunta do Eduardo. Como viabilizar a integração das novas tecnologias às rotinas dos gestores de forma eficaz? Bom, eu vou também deixar você implantar, você iniciar a resposta, depois eu comento. Eu acho assim, acho que o primeiro princípio, né, que a gente também usa nos nossos produtos digitais, né, dentro da Falconi para o cliente é a simplicidade. Então, assim, tem que ser simples, né? Então, vai desde da plataforma online, que as pessoas hoje de idade mais avançada, por exemplo, estão tendo que aprender a usar, né? Se você joga ele numa plataforma que não é intuitiva, né, que não é user-friendly, você já vai perder de cara esse possível novo cliente, né? E na loja, com os atendentes, com os vendedores ou o pessoal de loja, é a mesma coisa, né? Então, talvez essa seja a principal dica, assim, tem que ser algo simples, né, que ele entenda rapidamente de onde veio a informação, o que precisa ser feito, né, sem ruído, sem uma forma que já direcione para a ação, né? E a adoção vai ser o quanto mais rápida, de acordo no ritmo do resultado que ela gera, né? Então, essa é outra dica importante. Então, escolha problemas que rapidamente você consegue mostrar resultado quando aplicado a tecnologia sobre ele, porque você vai dar visibilidade, vai mostrar que tem retorno, né, que o investimento tem retorno rápido, que a adoção é rápida, e aí isso vai multiplicando, né? Então, escolha problemas menores, né, ou localizados, teste numa loja, numa região, vai gerando resultado, e a partir daí né, vai expandindo, e isso rapidamente vai entrar. Se for simples e der resultado, e resolver de fato um problema, vai entrar na rotina facilmente, né? E a gente tem outras
e entrando um pouco mais no aspecto da rotina, né? Eu vi, tem uma outra pergunta ali, talvez eu pegando o gancho relacionado a isso, né, que é como garantir que essa rotina seja executada, né? Então, a gente também pode usar, por exemplo, ferramentas de checklist, né? Ou ferramentas que você consiga, não só né, de forma online, digital, ali, o que precisa ser feito, por quem e quando, mas principalmente se esses procedimentos, ou esses checklists forem alimentados com insights gerados por exemplo, inteligência artificial, aí a coisa fica ainda mais bacana, né? Então, exatamente. Pegando o gancho lá da ruptura, né? Se é um problema recorrente a ruptura em determinada categoria em função disso, você na hora já, isso aqui, o pessoal está treinado nesse procedimento, né? Se não está, vamos treinar. Mas já estão treinados, mas o procedimento está correto? Não, vamos alterar, vamos acrescentar. Então, a gente tem uma experiência... Dá para fazer um jogo super legal entre os insights gerados por AI com essas plataformas, esses produtos essas ferramentas digitais de rotina de loja, né? A gente tem uma ferramenta disso, né? A Gonebo tem uma que chama GoCheck, que é exatamente para isso, quer dizer, você tanto envia um checklist para ser executado, ele permite que você gere evidências que aquela atividade foi realizada, fotos, vídeos, áudios, pode ser, por exemplo, o acompanhamento de um atendimento, pode ser o exemplo que você deu, de verificar se uma determinada gôndola está em ruptura ou não, a execução de um determinado planograma, ou uma execução de um inventário, a execução de uma rotina por exemplo, de prevenção de perdas, se ligou uma antena, se executou ali algo em padrão. Isso pode ser feito tanto de uma maneira rotineira e repetida, ou por modelos estatísticos, né? E principalmente para quem tem uma rede, né, e precisa administrar padrões que são disseminados em uma dispersão muito grande geográfica, é praticamente impossível você trabalhar esse checklist no papel, né? Imagina quem vai receber esses papéis, digitar no Excel para depois ver quem está errando, quer dizer, um trabalho insano, né? Então a gente acaba entendendo que o uso da tecnologia, nesse caso o checklist automático, é o que vai permitir essa solução. Fer, vamos avançar para a gente não estourar muito no tempo? Sim. Tem algumas perguntas que vocês já responderam. Uma última pergunta: como podemos evitar tantas ocasiões de furtos? Tem alguma dica? Eu acho que a primeira, assim, é o que a gente não é especialista em furtos, né? Acho que o Gustavo pode contribuir mais especificamente, mas uma coisa que eu acho que ajuda bastante, tem a ver com aquilo que a gente falou, você identificar rapidamente, né? Ou seja, identificar rápido onde estão ocorrendo, né? Técnicas de analytics podem justamente ajudar nisso, né? Para identificar estoques negativos ou estoques virtuais. Isso a gente vê que funciona super bem, né? Num case também de uma farmácia de Minas grande, a gente via que quanto antes a gente identificasse, mais rapidamente a gente identificava a causa e onde está concentrado, né? Para você também não sair atacando, que dependendo da categoria, no caso desse cliente era muito focado em bomboniere, era uma categoria específica, mas acho que a dica que eu dou é essa, assim, identificar rapidamente antes, né, ou quanto antes possível, para ser mais assertivo na causa e na solução. Eu vejo assim, você faz, enfim, quem tem a oportunidade de viajar para outros países, é notável assim a presença de sistemas antifurto, né? Então, a gente esteve recentemente na Alemanha, na feira, né, e visitamos o varejo local lá, e você anda no centro de Colônia e Düsseldorf, onde as cidades que a gente ficou hospedado e ia acontecer a feira, não existe uma loja, independentemente se é de rede ou se é uma loja independente, você não vê uma loja sem antenas antifurto. Você vai nos Estados Unidos, você vê não só as antenas antifurtos, como
mais da metade, bem mais da metade dos checkouts, né, dos caixas, são monitorados. Nessa linha do que a gente oferece aqui e outros mecanismos de vídeo analíticos mais da geração anterior à nossa, que são que foram implantados no passado, né, na década passada. E aí você vem para o Brasil e você se depara com ainda uma certa resistência, alguns varejistas ainda questionando se vale a pena inibir o furto, né? Enfim, essa questão transcende a cultura, ou se o país é rico ou se o país é pobre, né? Aquele furto oportunista, né? Ele vai acontecer de qualquer forma, independente se é no Brasil ou se é na Alemanha. E também, né, da mesma forma, o erro operacional, né, os erros operacionais, eles vão acontecer também, talvez com uma maior intensidade em locais onde as pessoas são menos treinadas do que em outros países, né, mas de qualquer forma vai acontecer, né. Então, o que a gente observa, quanto mais se faz investimento em prevenção, né, e isso como uma cultura de prevenção, a construção dessa cultura de prevenção, melhores são os resultados para todo o varejo, né. Um funcionário que já tem essa cultura, ele sai da empresa A, vai para a empresa B, é lógico que ele vai levar esse conhecimento, essa experiência para essa empresa B. Então, ao mesmo tempo, um grande desafio, né, não só da Gonebo, mas do mercado, entender e disseminar essa cultura de prevenção, e principalmente no que tange a questão do furto, né, entender que a natureza do furtante ela não é brasileira, ela é mundial. Vai ter onde você procurar, vai ter gente furtando, né? Seja os especializados, né, os furtantes especializados, que são as quadrilhas, né, que certamente vão de maneira unitária a cada evento roubar muito mais, só que tem essas falhas e esses outros furtos, né, vamos chamar assim, que são ocasionais, mas só que pinga todo dia, né? É a história da goteira e do balde d'água, né? A gente tem que evitar as duas, né? Os pequenininhos, que no total do mês vai dar um impacto muito grande, e também evitar ou criar barreiras para esse que vem roubar tudo de uma vez, né? Que seriam os profissionais do furto, né? Então, nesse sentido, eu acho que há um grande avanço tecnológico, mas ainda existe a necessidade de a gente construir, pavimentar essa estrada aí da cultura de prevenção. Eu vou aproveitar, já que a gente está no finalzinho, eu vou pedir para o Henrique fazer as considerações finais dele, já que as do PC estão gravadas. Tá bom. Acho que, se a gente pensar no contexto atual, né, acho que a mensagem final é essa, assim, é um momento de mudanças, algumas, né, a gente já está vendo alguma recuperação aí nas últimas semanas de fluxo, de vendas em determinados setores, mas algumas mudanças acho que vão vir para ficar, né? Então, essa mudança, principalmente no consumidor, né? Essa migração da loja física para uma experiência online, a adoção de tecnologias, né, que vai se fazer cada vez mais necessário, isso acho que a gente vai ter que aprender rápido e nos adaptarmos rápido a esse novo cenário, né? E acho que para fazer bonito, né, e percorrer esse caminho bem nesse retorno aí ao novo normal, gestão continua sendo essencial, né, a boa gestão, né, o método, né, o que a gente defende muito na Falcone, o foco em resultados, isso continua sendo fundamental, e acho que isso, aliado à tecnologia, né, eu acho que é isso, não acho, né, a gente já está vendo o potencial, assim, explosivo de resultados que isso pode gerar, né, então, acho que a mensagem é essa, assim, é um cenário difícil, novo, mas um pouco de clichê, mas cheio de oportunidades aí para quem souber
rapidamente abraçar e casar essas duas coisas para gerar resultado. Eu vi algumas perguntas aqui que são bem específicas, acho que a do André e algumas outras, que eu acho que a gente envia também para o PECIM, né, que está falando sobre subscrição de receita eletrônica, né, a gente manda para o PECIM, para o pessoal da RD responder, junto com o pessoal da Falcone complementando. Então vamos ouvir então as considerações finais do PECIM. Bom, pessoal, eu sei o quanto é difícil, às vezes, a gente convencer a alta direção das necessidades nossas, né? Mas a gente tem que ser persistente. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que tem que, sim, fazer investimentos para que a gente possa fazer o nosso trabalho com mais precisão. A gente tem que trazer também indicadores que provem que esse investimento vai ser necessário. Então, você que conhece bem o seu negócio, é importante você saber colocar isso de forma muito transparente no papel para poder fazer o investimento. A gente sabe que não é fácil a nossa vida no dia a dia, mas a gente tem que ser persistente, né? Quero agradecer muito poder participar com vocês. O Gustavo vai deixar com vocês aí o meu contato para poder, quem quiser depois bater um papo comigo, eu estou à disposição para tirar algumas dúvidas, para a gente trocar informações. Eu acho que a gente tem que viver assim, não pode viver só no nosso mundo, a gente tem que expandir, conversar com nossos pares. O varejo de venda, eles são concorrentes, mas prevenção de perdas, segurança patrimonial, essas outras áreas, nós temos que ser parceiros, porque é dessa forma que a gente vai conseguir achar métodos, jeitos diferentes de fazer e trazer resultados melhores para as nossas empresas. Muito obrigado e uma boa tarde a todos vocês. Bom, tá aí na tela, né, os contatos de todos, né? Eu queria, então, agora, finalizando, agradecer a participação, mais uma vez, do Henrique. Eu já agradeci o PECIM hoje pela manhã, e principalmente a atenção e a participação de vocês, reforçando que a Gunebo tem um conjunto de soluções bem amplo de prevenção de perdas, mas também de apoio à gestão, de melhoria de processos, de rotina de processos. E dessa forma, a gente se coloca também como alguém que possa fazer essa ponte com todos os parceiros. Muito obrigado, até uma próxima.